Bate-papo. Recebendo aqui no Panorama, nesta manhã da quarta-feira, a psicóloga Mariana Azevedo. Vamos falar sobre o Janeiro Branco e os cuidados que devemos ter com a saúde mental. Tudo bem, Mariana? Como vai? Muito bom dia. Tudo bem, Moisés? Tudo bem, Aline? É um prazer dia. estar aqui com vocês. Um bom dia para todos os ouvintes. Mariana, vou começar te perguntando sobre o Janeiro Branco. Ele se refere à saúde mental, mas eu sempre acho saúde mental uma expressão tão ampla do que a gente está falando na prática. O Janeiro Branco ele surge para que a gente possa pensar um pouquinho mais e conversar mais sobre as questões de saúde mental. Então, a gente sabe que ao longo do ano, né, tem essas cores todos os meses, a saúde mental também está lá em setembro, né, para falar sobre o suicídio, mas o Janeiro Branco seria a saúde mental num geral, também englobando essas questões que são um pouco mais complexas, né? Mas ele vem para ser pensado como um início do ano, o início de um ciclo que tem toda uma folha em branco para a gente escrever de novo, todo um ano novo que vem pela frente e o que a gente pode fazer para se sentir melhor. Porque a saúde mental, se vocês forem parar para pensar, ela está em tudo que a gente faz. Né? Se a gente não está bem emocionalmente, a gente não vai conseguir trabalhar bem, a gente não vai conseguir se relacionar bem, né? A gente não vai conseguir ter lazer, a gente não vai conseguir ter hábitos saudáveis. Então, tudo isso, querendo ou não, engloba a saúde mental. Então, eu acredito que ele vem para pensar numa forma mais ampla, né, de se cuidar mesmo e no que a saúde mental pode influenciar no teu dia a dia. Mariana, é importante a gente falar e tentar fazer um paralelo nesse mês de janeiro, sempre que tem uma campanha, dá um boom de atendimentos, né? E daí eu quero saber de ti, se os atendimentos ou o número maior ainda continua sendo na área psiquiátrica ou na área da psicologia, da análise, nesse mês de janeiro. Nós temos esse dado, por exemplo, as pessoas realmente, em meio à campanha, elas procuram mais os profissionais? A gente até estava conversando sobre isso ontem lá no hospital, que na primeira metade do mês de janeiro, não, né? Dá uma baixa, o pessoal sai de férias, o pessoal ainda tá com aquela coisa do ano novo, né? Mas não sei se as pessoas acham, a vida vai se resolver e aí passa ali metade do mês, não, né? Talvez eu precise também de um auxílio. E ontem mesmo a gente comentou numa reunião de equipe lá no hospital que do dia 15, assim, para cá, começou a ter muito mais procura, assim. Eu acho que das duas formas, né? Eu acho que a gente tem públicos que são mais resistentes com a questão da psicologia e que buscam somente uma questão de medicação. E nós temos também pessoas que são resistentes às questões medicamentosas e buscam só a psicologia, assim. Então, a gente acaba que caminha junto. A gente tenta, geralmente, fazer um tratamento em conjunto. Mas, às vezes, a gente percebe essas resistências em um ou outro lado. Acho que acaba sendo meio parelho, assim. Mariana, eu sempre penso no gatilho. Às vezes a gente está vivendo num período de tamanha ansiedade, num período de não estou dormindo bem, está tudo bagunçado, e a gente vai meio que naturalizando. É quase como uma dor no quadril. A gente brincava com o doutor Márcio Dutra esses dias. Está tanto tempo sentindo que eu já acho que aquilo faz parte da minha rotina. Para quem está nos ouvindo agora, quando isso não é normal, não está saudável não dormir bem todos os dias, essa ansiedade já não é só sobre uma questão específica da minha vida, está todo dia comigo. E eu preciso procurar ajuda, porque eu imagino que a decisão de procurar por ajuda já é uma decisão difícil, né? Como é que quem está nos ouvindo agora faz essa reflexão? Bom, a gente sempre orienta que assim, sentimentos a gente vai ter. Ansiedade é uma coisa que vem do ser humano, é algo saudável pra gente se proteger, pra gente se preparar frente a uma ameaça. A tristeza, ela tem que estar ali, ela tem que ser vivida, a gente vai ter altos e baixos na vida. Porém, quando os nossos sentimentos começam a atrapalhar o nosso dia a dia, é o momento de buscar ajuda. Por exemplo, nossa, eu tô me sentindo tão ansiosa que eu tô com dificuldade para ir trabalhar, né? Eu tô com dificuldade no meu trabalho de me relacionar com as pessoas. Isso tá me atrapalhando. Ou isso, né? Eu não tô conseguindo dormir, não tô conseguindo me concentrar na aula, né? Então, eu tô indo mal no colégio, eu tô indo mal na faculdade porque eu não consigo mais me concentrar. Então, tem que estar tendo um prejuízo para que a pessoa, a gente comece, né? Óbvio, tu vai me dizer, mas às vezes é só um incômodo. Ok, também é válido, né? Porque eu sempre digo, não tem contraindicação de terapia, né? Se tu, mesmo que às vezes, é uma coisa pequena, mas eu quero ir lá para me entender melhor, me conhecer melhor, é válido. Mas a gente realmente começa a ver como sendo algo que pode se tornar
uma doença pode se tornar patológico quando começa a atrapalhar as nossas funções do dia a dia, os nossos relacionamentos, nosso trabalho, nosso estudo, enfim. Mariana, e o processo de negação? O que a gente fala para os negadores? Não tem problema. Isso aí não é problema. Mas daí o cara fica ali, a mãe, o filho, a irmã, fica ali reclamando no teu ouvido. Não, mas isso aí não é problema. O que a gente fala para os negadores? Eu digo assim que tem um tempo também, né? Muitas pessoas, nós todos temos esses processos de negação, mas geralmente chega uma hora ali, no fundinho tu sabe, né? Mas tu não quer olhar. E às vezes vai ser muito difícil a gente conseguir conduzir com uma pessoa que não quer estar ali, né? Então, a gente dá também esse espaço, né? De, olha só, né? Minha esposa quis que eu viesse, mas eu não acho que eu tenho que estar aqui. Tá, me conta um pouquinho da tua vida, o que será que eu posso te ajudar? E aí tu vai, às vezes, tentando encontrar lacunas. Tá, mas olha só, tu tá me trazendo essa questão problemática na tua casa. A gente podia pensar um pouquinho mais sobre como tu lida com tal e tal coisa. Então, tu começa a tentar mostrar ferramentas que podem ajudar a melhorar a vida, porque nada mais é do que isso, né? Uma psicoterapia vai te ajudar a te conhecer melhor, a entender o que acontece ao teu redor e melhorar a tua vida. Então, é esse o objetivo. E acho que a gente também tem que dar espaço, porque quanto mais tu bate, mais difícil às vezes é. Então, às vezes, de dar espaço para a pessoa, ok, tu não quer ir agora, tudo bem, né? Quando tu estiver pronto, eu vou estar aqui, se precisar, né? Claro, isso a gente está falando de casos que talvez não são patologias tão sérias, assim, que vão, daqui a pouco, acabar levando a pessoa em risco, né? Porque daí a gente tem que intervir mesmo na negação, né? Mariana, uma pauta que a gente já reverberou por aqui, é algo que tem sido mais comum, inclusive, nos últimos meses, talvez nos últimos anos, é a utilização de coisas, de substâncias, ou de hábitos, ou de vícios, para passar por tudo isso que a gente está vivendo, que daqui a pouco é um desconforto maior do que desconforto já é uma patologia. Sim. Então, são compras que colocam ali em risco a estrutura financeira da minha família. Eu acho que uma pauta que é inevitável é o consumo da bebida alcoólica e outras substâncias, né? Sim. Mas aqui a gente fala da bebida alcoólica, que eu acho que é o que toca mais os nossos lares agora. Sim. O uso de medicação sem indicação, né? Para ter esse controle da ansiedade ou desse desconforto. Como é que a gente faz para administrar tudo isso também? Em que momento eu percebo que, ou comida, compensação na comida, que isso aqui não tá legal, eu preciso de uma ajuda. A gente sempre pede que as pessoas pensem nesses episódios. Quando eu for beber, quando eu for me alimentar talvez de uma forma mais compulsiva, quando eu for, vou lá comprar muito, que tente pensar o que está desencadeando essa vontade, né? Porque geralmente é algo ansioso que vai fazer com que aquilo ali, eu tenho a falsa ideia de que vai me saciar, alguma coisa ali que está me angustiando. Mas o processo geralmente tu faz e depois tu fica pior. Naquele primeiro momento, enquanto tu tá comendo ali, tu tá ok. Porque tu não percebe que aquilo tá acontecendo daquela forma. Mas aí depois tu começa a se sentir mal. Às vezes até precisa, vomitar, porque tá muito cheio, comeu demais, né? Ou, foi lá, comprou, chegou em casa e ficou se sentindo mal, né? Ou, consumi aqui a bebida porque eu tava muito triste, queria realmente anestesiar o que eu tô sentindo. Isso já é um sinal de precisar procurar ajuda, né? Porque quando isso vem para preencher algo, isso tem que ser visto, né? Não é um simples... vou ir ali comemorar alguma coisa e quero beber algo com álcool, mas de forma moderada, consigo ter este controle. Isso é uma situação. Agora, quando a gente vê que é para anestesiar, eu não tô bem, e aí isso vem para completar algo que não existe, isso já é um pouco mais complexo, né? Por causa que é como se a gente fosse agregando vícios até, né? Se vocês pararem para analisar, muitas pessoas que têm um vício, eles acabam tendo outros vícios junto, que tu só agrega, né? O álcool, daí vai juntar bebida, vai juntar jogo, vai juntar... E assim tu vai, né? A Organização Mundial de Saúde está muito preocupada com os casos de pensamentos e também os casos de suicídio. Pensamentos suicidas, suicídios, principalmente entre jovens e adolescentes, que é um crescimento galopante. Sim. Como é que estamos no Vale do Taquari nesse sentido? Estamos na média, estamos abaixo da média? Nós temos aqui
Números que não são nada bons Não. no nosso Vale do Taquari, o que nos preocupa cada vez mais. Sim. A gente até estava fazendo essa semana uma reunião com o pessoal lá de Porto Alegre e uma das colaboradoras lá de Porto Alegre da rede trouxe um dado, assim, de que, teoricamente, na capital havia diminuído, né? Mas no Vale, aumentando, né? Isso eram dados, tipo, de 2019 a 2023. E a gente percebe isso. E eu vou dizer para vocês, as questões em relação à enchente de maio, elas ainda estão chegando, né? As pessoas ainda estão negando muitas vezes o sentimento, vivendo, empurrando, e aí quando bate, quando vem, aparece lá. A gente notou um grande aumento de avaliações psiquiátricas e internações com motivos de tentativa de suicídio ou ideação suicida. Que era uma coisa que vinha, claro, sempre veio, mas aumentou, né, da metade de agosto. Chamou atenção ali a partir de agosto, né, que realmente seria o tempo de elaboração, né, de um trauma, assim. E aí, segue, né, em novembro as nossas internações foram 18 internações novas, 16 eram por tentativa de suicídio ou ideação suicida. Então, era um número muito discrepante. É claro que isso oscila, né? A gente percebe muito isso nas internações. Tem períodos que as pessoas têm mais e períodos que as pessoas têm menos. Chegando no fim do ano, geralmente aumenta, né? Pelas questões das festas, enfim. Tem um número expressivo que aumenta. E agora dá uma acalmada, daqui a pouco sobe de novo. Mas a gente percebe, sim, o aumento nos jovens. A gente associa muitas coisas, assim. Não tem como saber o que efetivamente nessa nova geração está vindo. Mas a gente acaba vendo muito essa coisa da não tolerância à frustração, né? Os adolescentes, hoje em dia, eles têm muita dificuldade de se frustrar. Aí eles vão trabalhar num jovem aprendiz, qualquer feedback negativo já desenvolve uma crise de ansiedade, daí já precisa de tratamento, né? Uma coisa que não acontecia tanto. Então, a gente, sim, está percebendo os adolescentes, né, e adultos jovens tendo mais ideação suicida, é uma coisa que gira mais ali entre eles, essas ideias. A questão da automutilação, né, de se lesionar, se cortar, se machucar de alguma forma. Então, sim, isso está aumentando. E a gente aqui no Vale do Taquari e no Vale do Rio Pardo também, nós temos os maiores índices do Brasil, né? A gente já teve os maiores índices do mundo. Não sei como é que está agora, mas associam a muitas coisas, né? A nossa colonização alemã ser um pouco mais rígida, né? Assim, na questão do sentimento. Não sabemos ainda o que, mas é algo que muito, assim, a nossa região sofre muito, assim, nas questões psíquicas. A gente precisa fechar, Mariana, mas sobre essa tua fala dessa questão envolvendo a enchente, acho que ainda cabe uma pergunta para a gente fechar, e ela vai de novo ser muito semelhante às que eu já te fiz, mas eu fico tentando também me colocar no lugar. A gente fez uma fala antes sobre o fato de não estarmos envolvidos intimamente, aliás, afetados diretamente com os nossos lares, com os nossos negócios, lá debaixo da água, mas todo mundo sentiu de alguma forma. A gente vive a rotina de não conseguir se deslocar. A enchente está na nossa pauta todos os dias, né, dos nossos lares. E aí, para quem está nos ouvindo agora, daqui a pouco está num momento de sofrimento mesmo, né? É tudo muito difícil. Aqui a gente contou, acho que não tem problema nenhum, por exemplo, só de mencionar a história do colega Moisés, que muito rapidamente teve que trocar a filha de escola, né? Em uma adaptação da filha, da família, da rotina. Sim. A gente se adaptou com ele, viveu de perto, né, a jornada da família. E o caso dele se repete em muitos lares. Mesmo passado já quase um ano, porque a gente está entrando em fevereiro, pode ter aquele momento que, olha, agora ficou pesado demais. Mesmo que já passou, eu estou sentindo agora. E também já emendo te perguntando, porque às vezes a gente acaba até fazendo erroneamente essa fala aqui, eu não fui afetado. Não é só quem perdeu o lar, não é só quem perdeu o negócio, né? Existem outras formas de ter sido afetado com a enchente. Ainda é o momento de pedir ajuda? Com certeza. Na verdade, se vocês pararem para observar, os primeiros momentos pós uma tragédia, eles são momentos práticos. As pessoas precisam arrumar um lugar para viver, sobreviver, pensar o que vão fazer. É tudo muito prático, assim. Não param para olhar para os seus sentimentos. Isso acontece meses depois, né? Porque tu tem que voltar à tua vida. E isso ainda vai acontecer com muitas pessoas. Então, assim,
Se tiver pesado, né, busque ajuda. Eu percebo muito, assim, e teve vários pacientes que internaram por causa disso e trazendo que, às vezes perderam alguma coisa material e não se sentiam no direito de se sentir mal, porque as pessoas dizem, mas tu tá vivo? Tu tem que ficar feliz que tu tá vivo, né? Sim, ok, estou vivo, mas o que eu perdi eu também vou fazer um luto, também é difícil, também posso sofrer por isso. E mesmo que eu não perdi nada, talvez as coisas que aconteceram podem impactar em mim de uma forma. Eu sempre digo que sofrimento é uma coisa que a gente não mede, né? Eu não sei quanto é a dor do outro, eu sei a minha. E às vezes os períodos, talvez, que eu tô vivendo são os piores que eu já vivi. Eu não posso me comparar com o outro, eu tenho que comparar comigo mesmo, né? E entender que não tem problema nenhum a gente pedir ajuda, não tem problema nenhum a gente conversar com alguém, para as pessoas também conseguir prestar atenção nos seus colegas, né? Que a gente conhece os nossos colegas, vê que não tá legal, olha, se quiser conversar, tô aqui, né? Porque às vezes é isso que vai possibilitar que alguém peça ajuda. Mariana, muito bom falar contigo. A Mariana atua lá no Hospital São José, com toda a equipe em Arroio do Meio, é psicóloga, falando sobre o Janeiro Branco e também os cuidados com a saúde mental. Até a próxima. Obrigada, gente. Até a próxima. Mariana Azevedo conversando com a gente na manhã da quarta-feira.